é uma situação muito engraçada das emendas parlamentares, né? Aliás, é um dos temas do programa de hoje, porque o que esse projeto de lei complementar determina é que a consequência é você fica autorizado, aliás, é um advento esse, de poder bloquear emenda parlamentar, porque antes só se podia contingenciar, se acrescentou, é uma vitória do governo, o bloqueio, a possibilidade de bloqueio às emendas parlamentares. Mas vejam, essa circunstância, né, tipicamente brasileira. Para aprovar o pacote de gastos, ato falho, para aprovar o pacote fiscal, o pacotinho fiscal, o governo está pagando tudo de emenda, liberando tudo. Então nós temos a seguinte circunstância, a seguinte equação, cuja conta não fecha. Pagando as emendas, o governo tem o direito de bloquear emendas. Você entende? Pacote de gastos, né, meu amigo Robson Constantino? Alô, Jorge Paulino. O governo está pagando os bilhões todos em emenda. Meu Deus do céu. Vamos falar muito sobre isso aqui no programa hoje. Disparando geral. Mas, em troca disso, poderá bloquear emendas. Pagar emendas para poder bloqueá-las. Pagar emendas hoje para poder bloqueá-las amanhã. Empenhar emendas hoje para poder segurá-las amanhã. Só acredita nessa engenharia, nessa equação. Quem quer, certo? É o pacote fiscal, pacotinho fiscal, como eu falei aqui no ato falho, o pacote de gastos. Porque corte de gastos mesmo não há. Mas essa é a situação. Então, entre as medidas aprovadas, a que autoriza o governo a bloquear, contingenciar até 15% das emendas parlamentares, eu estou preso nisso. O governo poderá bloquear, mas antes tem que pagar as emendas. O governo poderá bloquear as emendas, mas antes tem de pagar as emendas. O pacote é de controle de despesa, certo? Tenta colocar algum limite na despesa obrigatória. Mas, para conseguir colocar algum limite, algum freio no ritmo do crescimento da despesa obrigatória, gasta, paga emendas, inclusive as obrigatórias, as impositivas. Então, para controlar. Desculpa se eu estou repetitivo, mas é porque eu preciso me divertir um pouco, né? Fazer uma espécie de poesia concreta aqui de novo com vocês. Versos do desespero. Porque é o pacote de corte de gasto, que não corta gasto, de controle de despesa, que para conseguir aprovar o controle de despesa precisa fazer despesa. Bom, então temos o projeto de lei complementar votado. Eu avisei que as coisas, tudo isso ia ser votado e aprovado, né? Lira disse que não tinha voto, de repente ele faz o voto aparecer. É a lógica de tropa de elite. Para rir, tem de fazer rir. Então, projeto de lei complementar encaminhado, faltam só 3 destaques. E aí, falta o projeto de lei ordinário, que parece será votado hoje, quarta-feira. Nesse PL estão, e aí é onde haverá modificações, isso já está dito, e as modificações serão corretas. Está, por exemplo, o BPC, uma solução perversa. O governo que não quer enfrentar problemas estruturais de verdade foi para cima do benefício da prestação continuada, e a esquerda e a direita há reações sobre isso, porque uma engenharia perversa mesmo, para o que se considerar como composição de renda, para que alguém possa ter direito ao BPC, entre outras coisas, uma classificação muito rigorosa, exclusiva mesmo, BPC, que é para pessoas idosas de baixíssima renda e para pessoas com deficiência. O BPC sofrerá desidratação corretamente. E o governo não se deveria preocupar com desidratação e com modificações do parlamento, nesse caso aqui, se tivesse mandado uma medida consistente,
uma medida, um conjunto, um pacote que mexesse realmente em questões estruturais, por exemplo, nos pisos de saúde e educação vinculados ao aumento da arrecadação, se tivesse enfrentado para valer a questão previdenciária. Porque nesse projeto de lei ordinário aqui está a questão do salário mínimo, a limitação do salário mínimo, que é a principal medida, para limitar o aumento, o ganho real do salário mínimo a 2,5%, que é o limite do natimorto fiscal, do arcabouço fiscal, vai limitar, criar esse teto, o que significará um ritmo menor de crescimento, porque a regra vigente consiste num cálculo que articula o PIB dos últimos 2 anos mais a inflação. Então, de fato, com essa aprovação aqui, o salário mínimo terá um ganho real menor, embora continuará um ganho real, e isso tem impacto sobre a Previdência, claro, porque a despesa previdenciária está vinculada, a aposentadoria está vinculada ao aumento do salário mínimo. Isso é verdade. Mas temos um problema na forma do reajuste da Previdência. Não pode ser igual ao do salário mínimo. A aposentadoria tem que ser reajustada, mas pela inflação. Mas isso não se quis mexer nos pisos da saúde e educação. Então foram para cima do BPC, então haverá desidratação, mas tudo mais constante, pelo menos o texto base desse projeto de lei será votado hoje. Tem também uma questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, da sua forma de cálculo. O projeto propõe que seja pela inflação também, está correto, mas há muita resistência da bancada do Distrito Federal. Então, nesse projeto de lei, que será aprovado, para ele espera-se algumas modificações, alguma desidratação. Então, as propostas de poupança de economia, de contenção do aumento do endividamento da calculadora de Haddad, que já não são críveis, serão ainda mais reduzidos. A ideia de rolar, né, investindo no parafiscal, de rolar, maquiar para frente para chegar em 2026, os próximos 2 anos. Ele falava numa poupança de 70 bilhões. Não se chegaria a essa conta nem com todo o pacote aprovado, mas naturalmente haverá mudanças, porque ainda há quem queira discutir méritos, debater as propostas no Brasil, cada vez menos, porque o autoritarismo Lira se impõe, e é o tema de que trataremos a seguir. Registro que, bom, para além do projeto de lei ordinário, que deverá ser votado hoje no conjunto do pacote do pacotinho fiscal, há a porção PEC, né? Porção proposta emenda à Constituição, em que está contido, por exemplo, a questão dos supersalários. Disse que não será votado esse ano, que ficará para o ano que vem, embora Lira tenha decidido a pensá-lo a uma PEC que já tramita, aliás, desde 2007, o que faz com que se queime etapas, pule comissões. Comissão nem existe mais, né? Está suspensa. Mas, enfim, tudo mais constante anunciará para esse ano essa PEC, e nessa PEC está contida a questão dos supersalários, fundamentalmente da magistratura. Meus amores, se eu tivesse dinheiro para apostar, se eu gostasse de aposta, eu não gosto, eu apostava pesado, que não tem a menor possibilidade, dado o lobby que está em curso em Brasília, de essa PEC, quando for ser enfrentada e votada, de nela prosperar a adequação da remuneração dos juízes, dos magistrados, dos desembargadores, ao que diz a Constituição, o teto constitucional, que hoje é de 44 mil, vai aumentar para 2025, vai, se eu não me engano, para 46 mil. Há um teto constitucional, meu Deus do céu. Mas a rapaziada acha que é um atentado constitucional ao sistema de justiça se querer que o juiz ganhe em consonância com o teto constitucional. Realmente, esse programa aqui poderia chamar a lista, breve introdução à lista de incoerências brasileiras. Registro também, porque é muito importante para a costura do programa de hoje, que ontem o ministro Fernando Haddad não saiu do telefone, fez o seu trabalho, é ministro da Fazenda, é um ministro político. Pergunte para o Pedro Malan o que ele, sobretudo, fazia como ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique, era articulação política. Ficava no telefone. Pergunta para o Henrique Meirelles, no governo Temer. Então, o Fernando Haddad trabalhando, é a obrigação dele,
articulando com os deputados. Ontem se encontrou com Lira, o registro da Renata Agostini, eu li no Jornal Globo, um abraço para a Renata. Houve um encontro de Lira com Haddad às 14h30 ontem, terça-feira. Lira foi ao Ministério da Fazenda, saiu de lá 30 minutos depois para fazer votar e aprovar a primeira parte, o primeiro projeto do pacotinho fiscal. Vamos lembrar que mais cedo o senhor Arthur Lira, dono do parlamento. Lira é uma entidade, né? É uma categoria. Lira vai, Lira vem, outro Lira virá. As condições para a permanência desse esquema de poder que tem como centro a gestão autoritária de emendas parlamentares, isso continua, certo? É um esquema, é uma engrenagem que está funcionando automaticamente já com seus motores voltados para 2025.